Olá pessoal, hoje nós vamos falar de concordância verbal. São várias aulas, por isso eu coloquei aí, concordância verbal 1, tá? São várias aulas de concordância verbal. Espero que vocês gostem da aula, que eu preparei com bastante carinho e que vocês aprendam, tá? Se tiver dúvida, assista 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, tá? E também não se limitem apenas à minha videoaula. Vocês estão em casa, podem procurar na internet outras explicações e também tirar as dúvidas comigo na hora da aula ao vivo. Combinado? Vamos lá. No sexto ano, você estudou regras de concordância verbal, analisando as relações entre o verbo e o sujeito das orações, sujeito simples e sujeito composto. Assunto retomado no primeiro bimestre deste ano. Há muitos casos, no entanto, em que a concordância com o verbo foge à regra geral, e por isso hesitamos sobre a escolha do plural ou do singular. É o que acontece, por exemplo, quando nos deparamos com as expressões cujo significado nos transmite noção de plural, apesar de terem forma de singular ou vice-versa. A seguir, vamos analisar a regra geral de concordância e os casos de concordância verbal em que a dúvida acontece. O sujeito é sempre a referência para a flexão verbal. Assim, na regra geral, o verbo concorda com o núcleo do sujeito em pessoa, primeira, segunda, terceira, e em número, singular ou plural. Olhem aí o exemplo. As visitas de animais ajudam na melhora de pacientes. Sujeito, as visitas de animais, tá? As visitas, se vocês perceberem, o verbo está concordando com as visitas. Ajudam, ok? A visita de familiares e amigos faz bem à saúde. Por que eu usei faz e não usei fazem? Porque, olha só, eu estou me referindo à visita. E no exemplo de cima, ajudam, porque são as visitas. Perceberam? Acho que deu para perceber, né? As expressões partitivas. Quando o sujeito for uma expressão partitiva, a maioria de, parte de, uma porção de, a maior parte de, grande número de, metade de, seguida de palavra no plural, o verbo ficará no singular, destacando o conjunto ou expressão, ou no plural, destacando os elementos do conjunto. Por exemplo, a maior parte dos hospitais ainda não permite a entrada de animais para visita de pacientes. Agora, a maior parte dos animais ainda não permitem a entrada de animais para visita de pacientes. Ou seja, pode ser aqui ou no singular ou no plural. Tá ok? Se for no singular, está destacando o conjunto ou expressão, maior parte. Agora, se for no plural, está destacando os elementos do conjunto, né? Que são os hospitais. Ok? Para a quantidade aproximada, quando o sujeito é formado por expressão que indica quantidade aproximada, por exemplo, cerca de, perto de, mais de, menos de, seguida de numeral ou substantivo, e substantivo, o verbo concorda com o substantivo. Atenção, quando a expressão mais de um estiver associada a verbos com ideias de reciprocidade, o verbo fica no plural, fica lá no plural. Olha aí, ó. Mais de um parlamentar se ofenderam na sessão da Assembleia Legislativa. O sujeito é mais de um parlamentar, ok? Agora, está associada a ideia de reciprocidade. Se ofenderam uns aos outros, entre eles, ok? Então, por isso que o verbo foi ao plural. Combinado? Concordando com o substantivo ali e com a ideia de reciprocidade. Nomes próprios no plural. Quando o sujeito é representado por um nome próprio no plural, o verbo concorda com o artigo que o antecede. Se o artigo estiver no singular, ou se não houver o artigo, o verbo ficará no singular. Por exemplo, os Estados Unidos seguiram a tendência britânica de extinguir o jornal em papel. Os, artigo no plural, seguiram, ok? Agora, o Amazonas é um grande rio. O é,
Ok? O verbo está concordando com o artigo o no singular. Então, ambos estão no singular. Agora, não tem artigo. Vem direto com o nome próprio. Minas Gerais, né? Minas Gerais responde por metade da população, da produção brasileira de café. Então, Minas Gerais não está acompanhando o artigo, então o verbo ele fica no singular. Certo? Observação. No caso dos títulos de obras escritos no plural, o verbo pode concordar tanto no singular quanto no plural, considerando os termos da oração, plural, ou a ideia estabelecida por eles, na obra. Os Lusíadas narram conquistas portuguesas, ou seja, a obra, né? Os Lusíadas narra conquistas portuguesas. Aí sim está se referindo à obra, tá? E ali está se referindo aos termos da oração, a de cima. Combinado? E quando tem porcentagens, professor? Quando o sujeito é formado por uma expressão que indica a porcentagem seguida de substantivo, o verbo concorda com o substantivo. Por exemplo, apenas 7% dos entrevistados leem jornais diariamente. Dos entrevistados, aí o verbo é leem, porque está concordando com o plural, tá bom? Dos entrevistados. Agora, 37% do público entrevistado usa a internet. Está vendo que está no singular? Então está concordando com o substantivo, tá? Que é o público entrevistado, ok? O público. Então o público usa a internet. Então está no singular. Bom, pessoal, então vamos fixar o conteúdo através dos exercícios na plataforma e do livro didático, e a gente se encontra logo mais no chat ao vivo. Valeu, tchau, tchau.